seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. Eu sou o Jailson Neves. Se você caiu aqui de paraquedas, neste canal nós falamos de automações, de inteligência artificial, e hoje estou trazendo aqui um vídeo com uma forma muito bacana de instalar o N8N localmente, principalmente para você que gosta de fazer muitos testes das automações criadas no N8N. Isso aqui vai cair como uma luva, tá? Que a gente também vai configurar a parte do domínio e também vamos configurar uma segunda barreira de proteção a mais aí para o seu N8N, para que nem todo mundo consiga acessar, tá bom? Então, para esse tutorial tem alguns pré-requisitos, tá? Que você vai precisar atender para conseguir finalizar esse tutorial por completo comigo. Quais são esses pré-requisitos? Vou puxar aqui para nossa tela os pré-requisitos que nós temos para esse tutorial. Então, o primeiro pré-requisito, vou revelar aqui. Basicamente, você precisa ter o PC aí com Windows 11, 10 ou 11, tá? Ou caso você esteja vendo esse vídeo aí no futuro próximo e a Microsoft já tenha lançado uma versão mais nova, tá? Nós temos aqui também um segundo pré-requisito, que é a permissão de administrador que você precisa ter aí no computador para a gente conseguir fazer as configurações do Docker, configurar rede, enfim. Nós temos também um outro pré-requisito, que seria a internet estável, obviamente, né? Para poder baixar aí as imagens, os arquivos que a gente precisar. O quarto pré-requisito aqui seria de ter um domínio próprio. Você precisa ter um domínio para poder fazer esse apontamento. Não necessariamente você precisa ter o domínio, mas você vai ficar limitado sem poder usar o webhook e outros nodes ali dentro do N8N que exigem essa configuração. E aí, eu vou estar utilizando esse domínio de exemplo aqui. É um domínio de teste que eu tenho aqui. Mas se você ainda não tem um domínio, você pode adquirir, por exemplo, no Namecheap, que é uma plataforma que vende domínios aqui super em conta, tá? Inclusive, vou digitar aqui um teste. Vou botar aqui uma palavra aleatória. E aí, perceba que os domínios são realmente muito baratos aqui, tá? Olha, $1,80 por ano. Então, só coloquei um exemplo aqui só para você ter uma noção do quão barato é um domínio nessa plataforma. E outras aí, caso você tenha também em outras plataformas, vai servir também. O nosso quinto pré-requisito, do que é? Você precisa ter uma conta na Cloudflare, pode ser gratuita ou paga, tanto faz, com esse domínio já configurado. Então, não é o intuito desse vídeo aqui te ensinar como configurar o domínio com a Cloudflare, mas você precisa ter essa configuração feita para a gente conseguir dar andamento aqui, tá? E mais um pré-requisito, o último. Basicamente, você precisa definir antes aqui 2 apontamentos, somente definir, tá? Você não vai fazer nenhuma configuração ainda lá na Cloudflare, que você vai definir um domínio aqui, um subdomínio para o seu N8N editor, caso é o painel ali de edição do N8N, e outro para o webhook. Nesse caso, eu coloquei aqui como N8N editor, ponto meu domínio, tá? E assim também para o webhook, botei N8N webhook ponto meu domínio. Então você precisa definir isso daqui antes de começar, para que quando a gente chegar nessa etapa já esteja tudo pronto para a gente dar andamento, tá? Então vamos aqui pro passo 1 tutorial, que seria baixar o Docker. Primeira coisa que a gente precisa fazer. Eu havia procurado aqui no YouTube recentemente, pesquisado por formas de instalar o N8N na nossa máquina, e geralmente a maioria dos tutoriais a galera ensina a baixar o N8N através do Node.js ou em conjunto com o ngrok, mas
dessa forma como eu estou ensinando aqui para você, é muito mais seguro, muito melhor, segundo algumas pesquisas que eu fiz aqui, tá? Então, para baixar aqui, para baixar o nosso Docker, você vai precisar entrar neste link aqui que eu vou deixar para vocês, tá? Ou você pode pesquisar por docker.ash aí no seu navegador também, você vai cair nessa página aqui, tá? E aí tudo que você precisa fazer é vir aqui na parte Download Docker Desktop e seleciona a versão aqui do seu sistema. No meu caso aqui seria o Windows AMD 64. Se o seu Windows, não baixa essa versão beta aqui, tá? Baixa essa terceira opção aqui. É o que eu vou fazer. Vou clicar sobre ele e aí vai começar a baixar aqui o Docker para mim. Até parece que eu já tinha aqui, mas tudo bem. Vou baixar aqui novamente. E aí, assim que baixar aqui o Docker, basta clicar sobre ele. Eu já tenho aqui, então vou clicar nessa outra versão, dar a permissão e aí ele vai começar a instalação aqui, começar o processo de instalação. No meu caso foi rápido, tá? Mas aí no seu caso, se demorou um pouquinho mais, basta esperar. E quando ele mostrar essa tela para você aqui, é só dar um close e maravilha. Isso é tudo. Agora você pode baixar, pode abrir aqui o Docker. Pode abrir aqui o Docker. E ele inicialmente vai te pedir para logar numa conta. E aí basta você ou criar sua conta, logar com o Google é o recomendado. Caso você ainda não tenha conta, vou fazer o seguinte, eu vou desinstalar ele rapidamente para que a gente pegue o processo do absoluto zero, tá? Eu vou desinstalar aqui esse Docker, é super rápido para a gente fazer do absoluto zero. Vamos lá, Docker 2,51 GB, desinstalar, é bem rápido mesmo para poder desinstalar. Olha só, desinstalando, refresh, pronto, desinstalei aqui o Docker. E aí, assim que baixou aqui, basta clicar sobre, e aí ele vai trazer aqui a tela inicial, vai pedir a permissão, concedo aqui a permissão, ele vai trazer essa tela, basta clicar em OK, e aí vai demorar um pouquinho aqui, cerca de 3 minutos, 2 a 3 minutos, ou até antes, até menos, para poder concluir essa instalação, tá? Bom, pessoal, instalação concluída, ele traz essa tela aqui, basta clicar em Close para fechar essa janela. E aí você executa o Docker, busca ele aqui no seu Windows, clica sobre para poder executar a aplicação. Ele te dá essa tela de aceite aqui, aceitação dos termos, clique em Accept. Ele já vai abrir aqui a tela para você. Ele pede um login aqui, tá? Caso você ainda não tenha conta, basta clicar aqui no Google mesmo, você pode logar com o Google. Ou você pode pular também, mas eu aconselho que crie uma conta. Eu já tenho uma conta criada aqui. Então eu vou clicar aqui no Google e aí ele já pulou aqui, já abriu direto. Aí tem algumas opções aqui. Aí você pode pular isso daqui, tá? Essa pesquisa. E aí nós já temos o Docker instalado aqui no nosso computador. Isso é tudo para a parte do Docker, tá? Então vamos minimizar isso daqui e vamos partir para o processo do N8N, tá? Como que seria o processo do N8N? A gente vai precisar primeiramente criar uma pasta, tá? Então você vai entrar aí no seu Explorer do seu computador. Deixa eu puxar aqui a tela para cá. Você vem aqui no seu disco local C, tá? E aí você pode dar um botão direito do mouse aqui, novo pasta N8N data. Dá um Enter, pronto, pasta criada. E agora nós iremos dentro dessa pasta criar um arquivo .env, tá? Que basicamente serão as variáveis de ambiente do N8N, do nosso N8N. Clica com o botão direito do mouse, novo documento de texto, tá? Abre esse documento de texto e aí aqui, ó, você vai colar um conteúdo que eu vou fornecer para vocês, tá? Vou deixar aqui disponível para que vocês utilizem e configurem aí no de vocês. Vou pegar aqui
o nosso código, a gente vai precisar colar esse conteúdo aqui dentro desse bloco de notas. E aqui você vai precisar, claro, trocar aqui o seu domínio, né? Eu coloquei o domínio da gente aqui. E aí você substitui o seu domínio aqui, tá? Tanto aqui na linha 1 quanto na linha 3. Aqui pro editor e pro webhook. Só troca aqui essa parte do domínio e isso é tudo. Aqui também você pode mudar as credenciais de acesso. Você pode colocar aqui um e-mail ou algo assim. Nesse caso aqui vai ficar admin e aqui também eu vou deixar essa senha, tá? Já que é só de teste, depois eu vou apagar essa aplicação. Aqui nós temos também o time zone. E aí tudo que você tem que mudar, novamente, são os dois domínios aqui e a senha e o admin, tá? A senha e o usuário. Feito isso, você pode vir aqui em arquivo, salvar como. Aí você, aqui dentro da mesma pasta, você vai dar o nome a esse arquivo de .env. Não é env. Tá? É .env. E aqui em tipo, você seleciona todos os arquivos. Que aí ele vai salvar de uma forma que não seja como texto. Salva. Aí pode voltar lá. E aí veja que já tem um .env aqui. Esse outro arquivo você pode abrir novamente. A gente vai criar um outro arquivo agora, que é o .yml, que basicamente seria a stack do nosso N8N, tá? Então, o que a gente vai fazer? Tem outro conteúdo aqui que a gente vai colar dentro desse bloco de notas. Vai ser isso daqui. Eu vou compartilhar com vocês também, tá? E aí, o que vocês vão precisar modificar aqui? N8N data. Tá, aqui vocês não vão precisar modificar nada, tá? Pode deixar dessa forma mesmo. Você vai salvar, vai em arquivo, salvar como, vem aqui na mesma pasta, tá? E aí você seleciona aqui todos os arquivos, bota aqui um docker -compose.yml e salva. Aí você pode voltar aqui, pode fechar até o bloco de notas. E aí nós teremos aqui dois arquivos, então, o .env e o .yml. Vou apagar esse aqui que a gente não vai precisar. E agora que nós temos esses dois arquivos, a gente vai usar agora o nosso prompt de comando. Pode apertar aí o Windows R. Aqui você digita cmd, tá? Digitar aqui novamente, cmd. Dá um OK, ele vai abrir aqui o prompt de comando. E aí, aqui no prompt de comando, a gente vai navegar, que ele aqui, ó, ele tá na nossa pasta principal, né? Tá aqui no users e no meu user aqui do computador. A gente vai navegar na pasta do N8N. Para fazer isso, você digita cd disco local C /barra invertida N8N -data, que é o nome da nossa pasta. Dá um enter, ele já acessou aqui nossa pasta que a gente tinha criado. E aí agora você vai lançar esse código aqui, ó, docker compose up -d, tá? Não esquece de deixar os espaços certinho aqui. Eu vou deixar todos esses comandos aí para vocês. Dá um enter e aí o nosso docker vai começar a baixar a imagem do nosso N8N, tá? A imagem oficial do N8N e já fazer todas as configurações. Pode ser que demore um pouquinho, pode ser que em outros computadores demore menos, mas caso demore muito aqui, a gente dá uma acelerada no vídeo aí para agilizar, tá? Olha só que maravilha, pessoal, já temos o nosso N8N funcionando aqui, tá? E aí basta a gente acessar a porta 5678 no nosso navegador, que aí já teremos acesso então ao nosso N8N. http://localhost 2.5678. Vou dar um enter. E tcharam, nós temos aqui o nosso N8N. Agora basta você configurar aí suas credenciais de acesso. Vou colocar aqui um e-mail de teste que eu tenho. Aí você coloca o first e o last name. E aí define uma senha também aqui, uma senha segura, para você acessar. Então dá um next. Vou salvar aqui essa senha. Bom, aqui pode dar um get started para poder pular isso daqui. Pode permitir aqui o envio dessa licença aqui. E aí nós já temos nosso N8N funcional aqui, tá? Então veja que aí já está totalmente operacional. Se eu tentar criar aqui um workflow, agora eu vou mostrar o seguinte. Veja que ele está esse endereço aqui sem um domínio configurado
E qual que é o problema de não ter o domínio configurado? Eu vou criar aqui uma automação, workflow 1, tá? Vou criar 2 workflows rápidos aqui só para a gente entender por que não seria bacana não ter o domínio configurado. Eu vou pegar aqui um webhook rapidamente, vou criar aqui um post, pegar aqui esse endpoint, eu vou colocar aqui para ele responder quando o último node finalizar. Vou pegar um set aqui também, que é o edit fields, e vou retornar aqui um status ok, somente para ele retornar aqui para a gente, né? Vou ativar também. Eu vou criar aqui um outro workflow para fazer uma chamada para aquele mesmo fluxo, workflow na verdade. E aí vou fazer um post aqui, post, aquele mesmo endpoint. E veja que quando eu rodo aqui, ó, vamos lá. Se eu executar, ele vai dar um erro. Qual que é esse erro? A conexão, deixa eu traduzir aqui. A conexão não pode ser estabelecida. Isso geralmente ocorre devido a um valor de host, domínio, incorreto. Tá, isso aqui cai basicamente naquele ponto lá que a gente mencionou do domínio, tá? A gente precisa configurar o domínio para que a gente consiga utilizar essa função aqui do N8N. A gente consegue usar alguns nodes, mas para mim esse aqui é o principal, né? Que é de webhook. Aí não daria para a gente utilizar dessa forma. Lá no finalzinho, quando a gente configurar, a gente vai refazer esse teste para ver se vai funcionar. Então, vamos para o próximo passo para a gente então fazer essa configuração do nosso domínio, tá? Show de bola, pessoal. Próximo passo então é a gente configurar o túnel na Cloudflare para fazer aqui o nosso apontamento. Então, para fazer isso, a primeira coisa que você precisa fazer eu vou duplicar isso aqui só para a gente acessar um link. Vou deixar para vocês também aí, tá? Este link aqui vou estar deixando aqui embaixo para vocês. E aí o que você vai fazer? Você vem aqui no sistema operacional, tá? Que você utiliza, no meu caso é o Windows, minha versão aqui é 104 bytes. Eu vou clicar aqui em download, ele vai baixar aqui para mim essa versão, tá? E aí eu já tenho aqui o executável. Vou abrir aqui a pasta de download. Nós temos aqui esse arquivo. Pode renomear esse arquivo para... Vou renomear ele aqui. Vou remover essa parte aqui, esse excesso. E quando chega no D aqui do Cloudflare, eu vou colocar um ponto .exe. Vou dar um Enter. Vou deixar ele renomeado dessa forma, tá? Agora, a gente precisa criar uma pasta aqui no nosso volume C, tá? Eu vou fazer isso pelo CMD, dar um Windows R, CMD OK. E aqui você vai digitar esse comando aqui, ó, mkdir, colocar o C dois pontos, barra investida, Cloudflare. E aí você dá um Enter, ele criou aqui a pasta pra gente. Se eu vier aqui agora onde colocar o C, essa pasta já está aqui. Aí tudo que eu preciso fazer é vir aqui no download, vou recortar essa pastinha e vou trazer para essa nova pasta aqui que eu acabei de criar, tá? Já está tudo certo. Aí agora o que a gente precisa fazer é testar se o executável ele está acessível. Para a gente fazer isso, tem um outro comando aqui pequeno que a gente vai lançar no nosso CMD. É esse comando aqui que vai buscar a versão do nosso Cloudflare, isso mesmo. Dá um Enter, ele vai trazer aqui a versão, então tá tudo ok, a gente pode prosseguir então com a nossa configuração. Próximo passo, a gente vai fazer o login na nossa conta do Cloudflare. Então é interessante que você já esteja logado na sua conta do Cloudflare, tá? Eu já estou aqui logado na minha conta, e se você tiver uma aba do Google Chrome, por exemplo, com outro usuário, é bom que você feche, porque se ele abrir nessa outra aba na qual não está logado o seu Cloudflare, você vai precisar reiniciar esse processo aqui, tá? Que a gente vai fazer agorinha. Então, por preferência, deixe somente as abas com o usuário aqui que está logado no seu Cloudflare. Feito isso, você vai lançar o seguinte código aqui para poder fazer esse login na sua conta. Vai lançar este código aqui. Ele vai executar o executável que vai fazer o login na sua conta. Ele vai abrir aqui, ó, no seu navegador, o seu Cloudflare, e aí vai te mostrar aqui os domínios que você tem disponível. E basta você
clicar no domínio que você quer autorizar. Vou clicar aqui em autorize, ele vai dar um OK, e aí ela até criou um arquivo aqui, que é uma chave, né, uma hash, que é como se fosse uma API key para poder liberar esse acesso aqui dessa máquina aqui ao Cloudflare, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o túnel. A gente já tem as credenciais, já fizemos o login. Agora nós vamos criar então o túnel. Para criar o túnel, vai usar um outro comandinho aqui, que vai ser basicamente aqui, ó. Esse código ele vai executar lá aquele arquivo.hash, e aí ele vai criar esse túnel aqui, ó, com essa nomenclatura. Se você quiser mudar, fica a seu critério, mas o ideal é que você faça da mesma forma, porque lá na frente tem algumas coisas que vai depender disso, tá? O nome precisa ter exatamente como está aqui, ou como você colocar. Então vou dar um enter. Olha, ele criou aqui pra gente, trouxe até o ID. Você precisa guardar esse ID aqui, tá? Você vai precisar dele. Então muito importante você copiar ele e colocar em um bloco de nota, em algum local aí, porque você vai precisar usar ele. Isso aqui eu vou colocar aqui, ele é de teste, então eu vou apagar, então não tem problema com esse daqui. Então copiou o seu ID, o ID aqui do túnel. Agora você vai fazer o seguinte, você vai criar as rotas DNS. Para fazer isso você não vai fazer manualmente, você vai usar um código também. Lembrando, pessoal, que todos esses códigos eu vou deixar aí para vocês. E aí nesse código que a gente vai lançar agora, vou abrir aqui o nosso docs, só para mostrar para vocês. Esse código que a gente vai usar aqui agora, tudo que vocês precisam fazer é mudar aqui, ó, para o domínio de vocês, tá? Vou estar usando o meu aqui, mas vocês precisam usar aqui o domínio de vocês. Então eu vou colar esse mesmo comandinho aqui no nosso CMD, vou colar assim mesmo. E aí ele vai criar lá os apontamentos do tipo CNAME, se eu não me engano, lá na Cloudflare, tanto para o editor quanto para o webhook. Então aqui eu vou dar outro enter, só para ele criar aqui o próximo que ele não criou. Então tá feito aqui, ó, criou aqui no túnel que a gente tinha criado, tá? E aí, ó, aqui nesse comando tinha vindo também o nome do túnel que a gente tinha criado, por isso que eu sugeri que você criasse com a mesma nomenclatura. Feito isso, agora a gente vai criar um arquivo, tá? Um arquivo no nosso disco local. Que arquivo seria esse? Primeiro a gente pode criar uma pastinha aqui na nossa primeira pasta que nós havíamos criado, que é a do N8N. Vamos fazer pelo prompt também aqui, pelo CMD no caso, né? Então vamos criar essa pastinha aqui. É uma pasta chamada Cloudflare também, dentro da pasta do N8N. Vou dar um enter, ele vai criar essa pasta. E aí agora a gente vai criar um arquivo dentro dessa pasta. Vou acessar aqui o meu Explorer, vou vir aqui no meu disco C, N8N Data, ele criou aqui a pasta, vou entrar nela e a gente vai criar um pequeno arquivo aqui, novo documento de texto. Vou acessar esse documento de texto e aí você vai lançar aqui um conteúdo aqui dentro, tá? Inclusive o ID que eu pedi para você guardar. Esse aqui vai ser o conteúdo, vou deixar disponível para vocês também. Tem algumas coisinhas que você precisa modificar aqui, tá? A primeira delas é o nome do usuário aqui. Esse aqui é o nome do meu user no meu PC, mas para você ver essa informação, basta vir aqui no explorador de arquivos, vem aqui em disco local C, vem aqui em usuários, e aqui vai estar o nome do seu usuário. Você tem que colocar exatamente como está aqui, tá? Troca essa informação. E aqui, ó, o ID que eu havia falado para você. Ele deve estar aqui na minha área de transferência. Vou colar aqui o ID. Então substitui essa parte aqui com o ID, tá? E também o seu domínio também você vai precisar modificar. Feita essas alterações, você vem aqui em arquivo, vem salvar como. Aqui você vai salvar com essa seguinte nomenclatura, config.yml. E aí você vai salvar aqui, ó, com essa nomenclatura, config.yml. E aqui você vem no tipo e seleciona todos os arquivos. Salva, deixa eu voltar lá no disco C, N8N Data, Cloudflare, e aqui eu vou apagar esse outro arquivo que não vai mais servir para a gente. Feita essa etapa aqui, a gente pode então iniciar o túnel, que é o que vai permitir que a gente consiga acessar o nosso N8N através do domínio que nós havíamos apontado aqui. Para rodar esse túnel, vai ser sempre esse código aqui, tá? Vou dar um enter
E aí vejam que ele já startou. Então eu vou minimizar, e o correto é ele trazer o nosso N8N dentro daquele domínio que a gente havia configurado, tá? Então eu vou só duplicar esse daqui, eu vou colocar aqui o nosso domínio e voa lá, pessoal. Aqui está o nosso N8N apontadíssimo para o domínio. Maravilha, estamos dentro do nosso N8N. Agora eu vou fazer aquele teste que eu havia prometido para ver se agora vai dar certo aqui aquele request. E vejam só, agora deu certo. Ele trouxe aqui o nosso status ok, e que indica que está funcionando certinho, pessoal. É bom lembrar que essa parte aqui ele ainda vai ficar disponível, tá? Ele ainda fica disponível, aqui não tem o que ser feito. E essa aqui a gente pode adicionar uma barreira de proteção, né, a mais. Eu vou dar um sign out aqui. A gente tem essa barreira de proteção nativa da aplicação por e-mail e senha, mas dá para a gente fazer pelo próprio Cloudflare de forma gratuita, adicionar mais uma barreira de proteção, para que só cheguem nessa tela aqui a pessoa que colocar o e-mail que você designar, tá? Ou então por IP. Porém, por IP não gosto muito, porque como o IP é dinâmico, no meu caso aqui ele muda às vezes, noto que o IP ele muda algumas vezes, aí a gente tem que estar atualizando lá manualmente. Para fugir disso, eu gosto de criar essa proteção aqui pela Cloudflare. Como que dá para ser feito? Tudo que você precisa fazer é vir aqui na sua conta Cloudflare. Você vem aqui no domínio que você quer fazer essa configuração, nesse caso seria esse aqui. E aí eu venho aqui em Access ou Acessos, e aí eu vou habilitar isso daqui, ó. Vou clicar nesse botão, ele vai abrir isso daqui, você seleciona a sua conta e aí ele vai te dar essa tela. Aí você vem aqui novamente em Access, ele vai liberar uma opção aqui para você, onde tem aplicativos ou applications. Vou clicar aqui em applications, a gente vai adicionar um aplicativo, adicionar uma aplicação aqui. Aqui a gente vai selecionar a opção Self-Hosted, essa primeira, e aí a gente vai dar um nome para essa aplicação, vou colocar em 8N mesmo. Aqui a seção, aqui é o tempo, né, que depois que a pessoa loga, quanto tempo que ela vai permanecer ativa ali sem ser necessário ela passar por essa etapa aqui de autenticação novamente. Eu vou deixar 24 horas mesmo, que é o padrão. Próxima etapa, a gente vai criar uma política, pessoal. Create New Policy, que é nada mais nada menos do que a regra aqui do e-mail para poder fazer o acesso a esse N8N, essa aplicação. Então vou aqui em Create New Policy, que a gente vai criar essa política. Aqui em Add Policy, você vai dar um nome a essa política. Vou colocar aqui N8N e-mail mesmo. Aqui em ação pode deixar como ela mesmo, para poder, caso vai ser o período, né, que vai permitir ele ter que refazer essa autenticação. Vou colocar aqui sem duração, porque aí toda vez que ele for logar, ele vai pedir de fato esse e-mail novamente, para saber se de fato é um e-mail que você permitiu ele acessar. Aqui na rules, nas regras, eu vou adicionar aqui, ó, e-mails. E aí eu vou colocar aqui os valores dos e-mails que eu permito que acesse. Vou colocar aqui o jailsoncnt10@gmail.com. Caso você queira colocar mais de um e-mail, basta dar o enter que ele abre aqui uma nova possibilidade. Aí você pode colocar aqui outros e-mails, tá? Se não me engano são até 50 pessoas, 50 e-mails. Vou colocar mais um aqui. Não, tá bom aqui. Vou deixar somente esses dois. Então essa é a regra, tá? Que eu quero. Essa é a política que eu queria criar. Eu vou salvar essa política. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu vou salvar essa política. E aí tá salvo, maravilha. Essa aqui, tá? Essa aqui eu vou excluir ela. Então política salva. O que eu vou fazer? Vou voltar aqui agora na tela anterior, e aqui em Access Policies eu vou adicionar, vou selecionar uma política existente, e aí vou selecionar aqui nossa que a gente acabou de criar. Vou dar uma confirmar,
confirmação. Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, pessoal, foi adicionar um public hostname aqui, ó, para a gente colocar o nosso domínio. Então o subdomínio vai ser N8N-Editor, tá? Que aí ele vai aplicar especificamente a esse subdomínio aqui. O domínio eu vou selecionar aqui o nosso, path aqui eu posso deixar vazio. É só isso, pessoal. Vou dar um next aqui. Aqui em tags não precisa. Aqui, se você quiser colocar uma mensagem, erro, acesso negado, beleza, pode colocar a mensagem que você quiser. Você pode redirecionar para um outro link, caso você queira também. Nesse caso eu vou deixar com a mensagem aqui mesmo. Vou dar um next, vou salvar. E tá criada aqui a nossa regra. Vamos agora tentar acessar nosso link através de uma aba anônima aqui, para você ver o que vai acontecer. Vou colocar aqui uma aba anônima. A gente caiu em uma verificação, né? Então, se eu colocar um e-mail qualquer aqui, por exemplo, um e-mail que eu não tinha usado lá, foi esse aqui, não tinha colocado. Então, mesmo que eu coloque o e-mail errado e mande esse send aqui, ele não vai enviar esse código para mim. Ele não envia, não chega esse e-mail para a caixa de entrada desse e-mail que não está autorizado. Então, se eu verificar aqui, se esse e-mail chegou para mim, eu já fiz vários testes com e-mails diferentes dos que a gente coloca ali e ele realmente não envia, tá? Não cai na caixa de spam, não cai na nossa caixa de entrada principal. Então, ele literalmente ele não envia lixo eletrônico. Eu não estou mostrando aqui, tá? Porque é um e-mail mais pessoal. Mas ele de fato não envia esse e-mail. Mas se eu voltar aqui e colocar um e-mail ao qual eu tinha autorizado lá, como por exemplo Jailson CNT10, ele vai de fato me enviar esse código. Eu vou acessar aqui esse e-mail para a gente ver se de fato isso vai chegar. Bom, pessoal, ele não enviou aqui para mim ainda, tá? Eu vou testar o outro e-mail, o primeiro e-mail que eu havia colocado, para ver se ele vai enviar, mas o primeiro aqui ele não enviou. Tentar aqui o segundo para ver o que vai dar aqui. Chegou para mim aqui, eu não sei por qual motivo não chegou para o outro, tá? Mas para esse chegou. Então vou colocar aqui o código que ele enviou, vou dar um sign in e finalmente eu vou cair aqui na minha tela do N8N, tá? Então não sei por qual motivo não chegou na outra, tá? Mas aí você pode fazer esse teste também para ver se vai chegar para você. E se não chegar, você remove ou troca o e-mail para fazer ele funcionar de fato, tá? Lembrando, pessoal, que para que o N8N funcione com o domínio, ele sempre tem que estar com essa aba do túnel aberta aqui, tá? Eu não havia falado isso para vocês. Então tem que sempre abrir o CMD quando ele não está aberto, né? Não está rodando o túnel e lançar esse código aqui de fato do túnel, né? Que é esse aqui. Inclusive, eu recomendo até que fixe ele aqui na sua área de transferência. Você fixa ele aqui, ó, dá um Windows V e ativa a área de transferência e fixa aqui para que você tenha ele sempre em mãos. Vou dar um Enter, ele vai rodar aqui. Então já estou dentro aqui do N8N funcionando 100%, pessoal. Basta você agora se divertir aqui com suas automações, tá bom? Então esse foi o vídeo, um pouco extenso, porque de fato eu tive que rever alguns códigos aqui, tá? Foi um tutorial que eu busquei aprender aqui, desbravando, e resolvi trazer aqui para vocês. Então se você curtiu, segue a gente aí, tá? Que a gente vai estar trazendo mais vídeos como esse mais à frente, inclusive de estar adicionando mais outras aplicações dentro dessa mesma estrutura, para que a gente consiga até rodar aplicações aqui dentro, em produção, enfim. Então o céu é o limite aqui para nossa imaginação. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, até lá.